Em cada cidade, em cada igreja, em cada coração disposto a servir, Deus continua escrevendo histórias de missão. São mãos que se estendem para ajudar, vozes que anunciam esperança e passos que atravessam ruas, bairros e comunidades, levando uma mensagem que transforma vidas. A missão não acontece apenas nos púlpitos. Ela acontece nas casas, nas visitas, nas orações silenciosas e em cada gesto de amor que revela o caráter de Cristo. Acontece também quando a igreja decide sair e realiza campanhas públicas nas ruas, terrenos, quadras esportivas, garagens e espaços públicos em geral. Quando uma porta se abre para um estudo bíblico e quando a palavra de Deus é compartilhada com fé e simplicidade, permitindo que a esperança alcance novos lares, novos corações e novas histórias. Enquanto alguns pregam, outros oram. Enquanto alguns vão, outros sustentam. E juntos, como um só povo, seguimos firmes no propósito que Deus nos confiou. Porque fidelidade não é apenas permanecer, é avançar, é confiar em Deus, mesmo quando o caminho exige entrega, coragem e fé. No ano de 2016, eu tomei posse do meu concurso em Tucuruí. Eu sou professora e comecei a passar muito mal. Eu não sabia o que eu tinha. E era um transtorno todo dia. E eu orava muito a Deus, pedindo: Senhor, me mostre o que eu tenho, porque eu ia no médico e ninguém descobriu o que eu tinha. E um dia eu cheguei na escola e tinha um panfleto assim, um livreto em cima da minha mesa. E nesse livro estava escrito sobre problemas na tireoide. E eu falei: Senhor, mas será que é isso? Eu fui numa médica depois disso e ela falou: olha, eu acho que você tem um probleminha aí. Fui, fiz os exames e foi descoberto nódulos na tireoide e também no ovário esquerdo. O médico da época falou que depois que eu retirasse a tireoide, poderia ser que o do ovário esquerdo sumisse. Ou não, tinha essa possibilidade. Só que na época os nossos recursos eram bem escassos. O que no bem que nós tínhamos era uma moto. Eu fui para Teresina e não tinha o dinheiro da cirurgia. Eu não tinha esse dinheiro. E eu me consultei, o médico falou: precisa operar, você precisa tirar a tireoide por causa dos nódulos. E ele falou: vamos marcar a cirurgia. Eu marquei, mesmo sem dinheiro. Eu marquei porque eu pensei, né, que se o médico mandou marcar e o Senhor me trouxe até aqui, ele vai mandar. E realmente ele mandou. Ele mandou alguém que comprou a moto e pagou no mesmo dia da cirurgia e o dinheiro foi depositado na conta. Aí passou um tempo e eu pensei que o problema do ovário teria sumido devido, né, ter tirado já a tireoide, já teria estabilizado. Mas 2 anos depois começou a doer muito. E era uma dor muito intensa. Nesse mesmo período, o meu esposo, ele recebeu a proposta do pastor Marlon Passinho, que era o pastor atuante aqui na época, de vir tomar de conta desse grupo de pessoas que estavam aqui. Aqui não havia congregação, né? E congregavam no início no centro comunitário, e depois o pastor falou: não, eu comprei um terreno lá, logo assim que ele saiu e foi para outro distrito. E era essa casinha aqui de madeira que não tinha cobertura, né? Não tinha telha, e a gente foi trabalhando, cobrimos, e eu vi que era inviável. Não tinha como construir uma igreja nesse terreno tão pequeno. E também não tinha outro lugar para comprar. Só tinha a casa da vizinha do lado. E eu sofrendo com aquelas dores e tudo mais, e eu fiz um voto com Deus. Falei assim: Senhor, se o Senhor me der aquele terreno lá do lado para me comprar, o dinheiro que eu estou juntando para minha cirurgia, eu vou comprar esse terreno para a igreja. E um dia eu estava aqui, a gente estava guardando tijolos, mexendo aqui na igreja, limpando, organizando as coisinhas. E a moça que morava aqui do lado, ela chegou aqui dentro da igreja e eu virei para ela e falei assim: ei, tu não quer me vender a tua casa, não? Teu terreno? E ela falou assim: vendo sim.
Aí eu comprei um terreno ali mais na frente para ela, dei o dinheiro para ela colocar para lá. Meu marido chegou e falou assim: tu já comprou o terreno do lado da igreja? Eu falei: comprei. Aí ele falou assim: mas nem apareceu ainda a tua cirurgia, não tem cirurgia ainda, como é que tu já gastou o teu dinheiro e comprou o terreno da igreja? Eu falei: mas é porque se Deus mandou a moça vender para mim o terreno, é porque ele já encaminhou tudo, eu tenho certeza disso, que ele encaminhou. Que ele já providenciou o que ele tinha para providenciar. E uma semana depois alguém me ligou, alguém que eu não conhecia, que eu não tinha contato, era uma pessoa influente lá na cidade de Tucuruí, e falou assim: olha, eu soube do teu caso, eu soube que tu está sofrendo com muitas dores intensas, e eu queria te falar que eu vou cuidar de você, e você vai se operar, e eu só vou te largar quando você já estiver operada. Me levou na médica, ela me tratou muitíssimo bem, e falou assim: que dia você quer se operar? Aí eu pensei: vou me operar perto das férias escolares, né, para não interferir no meu trabalho. E assim eu fiz, eu marquei para 2 dias antes de encerrar, né, para ir para as férias escolares. E eu ainda não estava acreditando, parecia assim que eu estava... Aí, quando eu cheguei no hospital, o pessoal chegaram para mim: você é a Carla? Eu falei: eu sou a Carla. Ah, então entra por aqui. Eu entrei, né? Chegou lá dentro a enfermeira que foi me preparar para a cirurgia, falou: você é a Carla? Eu falei: eu sou a Carla. Ah, que legal, não sei o quê, você está aqui, você foi muito recomendada. Aí eu fui para a sala de cirurgia, chegando lá: não, nós vamos operar primeiro a Carla. Aí eu entrei na sala, o anestesista chegou para mim e falou assim: você é a Carla? O anestesista, né, chegou e falou: sou a Carla. Ele falou: você foi muito recomendada. Durante toda a minha infância, eu tive uma infância muito difícil, de muitos maus tratos. Mas se tem uma coisa que eu tinha certeza, era que na igreja eu tinha um pai. Um conforto. Cada pessoa que perguntava se eu era a Carla, Deus estava mostrando que Ele sabia quem eu era. Às vezes as dificuldades da vida pode fazer a gente pensar que a gente está sozinho, mas nós não estamos. E para a honra e glória de Deus, hoje está aqui, né? Depois disso a gente conseguiu a estrutura para a igreja. Ela está precisando ainda de muitas coisas, mas ela está aqui de pé. Porque o Senhor nos conhece e nos chama pelo nome. No sul do Pará, a missão está viva. Está nas igrejas cheias de esperança, nos irmãos que servem com alegria, nos estudos bíblicos que se multiplicam e nas vidas que estão sendo alcançadas todos os dias. E cada história que vemos, cada rosto e cada vida transformada é um lembrete de que a obra continua. Este é o tempo de renovar o chamado, anunciar esperança, plantar igrejas e colher vidas para o reino de Deus.